Hoje nós vamos conversar com o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Em pauta, saúde, coronavírus, política, eleições para 2022. Nosso papo vai começar a partir de agora, não é isso, Rejane Negreiros? Exatamente. A gente também fala de gestão, democracia, voto impresso também, mas aqui no canal do Política por Elas tem de tudo um pouco, então roda a vinheta. Começamos mais uma entrevista aqui do nosso canal Política por Elas, hoje com o governador João Azevedo. Governador, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rejane. Saudade, Juliana. Dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês e, com certeza, tratando de pautas importantes para o estado da Paraíba. Sempre. E eu queria muito começar falando de saúde. A gente vive, de fato, um momento muito crítico, com uma nova variante que chegou ao país, mas a Paraíba tem avançado bastante no que diz respeito à imunização e a gente conseguiu aí passar por alguns dias sem o registro de mortes aqui no estado, em João Pessoa, em Campina Grande, as duas maiores cidades do estado. Isso é um alívio, representa um alívio, imagino, governador, para todos nós, mas principalmente para o senhor que é gestor disso tudo, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas ações referentes à vacinação, né? Referente à gestão dessa pandemia aqui no estado, e como é que o senhor enxerga a redução dos números da transmissibilidade do vírus e a redução também de ocupação dos leitos de UTI aqui no estado. Nós estamos num momento, eu diria, extremamente importante no combate à Covid. Até porque essa pandemia, nós não temos convicção nem certeza do comportamento desse vírus em função exatamente do surgimento dessas novas variantes, dessas novas cepas. E isso faz com que, a qualquer momento, você possa ter uma inversão da curva de casos e de óbitos. Entretanto, nesse momento, a Paraíba vive um momento de certa tranquilidade, até porque o número de casos e de óbitos tem reduzido, a pressão sobre o sistema hospitalar tem reduzido, nós temos uma ocupação em média de 30%, isso é muito bom para o sistema. Há com essa ocupação, a possibilidade de se recuperar, de se restabelecer todas as rotinas dentro dos hospitais, e isso é fundamental. É claro que isso está associado a algumas medidas restritivas que nós tomamos, mas, acima de tudo, também está associado à vacinação que tem avançado. À medida que a vacinação avança, nós temos a certeza absoluta de que os números continuarão diminuindo. Isso aconteceu no mundo inteiro, em países que estão com uma vacinação mais avançada. Aqui na Paraíba, nós já passamos de 2 milhões de pessoas com pelo menos uma dose de vacina. Não com 2 doses, na verdade, 600 mil com 2 doses e 1 milhão e 500 aproximadamente com uma dose. Isso já gera uma mudança significativa, primeiramente na faixa etária, onde nós tínhamos a maior quantidade de óbitos. Em janeiro desse ano, cerca de 80% dos óbitos na Paraíba eram de pessoas que estavam na faixa etária acima de 60 anos. Esse número se inverteu, hoje chega a 25%. Então, logicamente, que o fato de nós continuarmos a ter números ainda de contágio ainda alto, mas o número de óbitos diminuindo, está associado à vacinação e está associado ao fato de que agora as pessoas que estão contraindo são pessoas de faixa etária menores, mais baixas, que têm, de certa forma, uma condição, não que não ocorra, mas tem uma condição física, muitas vezes, de enfrentamento do próprio vírus, diferente de quem é uma pessoa idosa, com 70, 80 anos de idade. Então, essa é uma constatação que nós temos com relação à vacinação. Agora, nós sabemos que só vamos ter uma condição ideal quando tivermos aí mais de 75%, ou seja, aproximadamente 80% da população vacinada com as 2 doses.
aí sim nós poderemos dizer e poderemos enfrentar essa Covid, a Covid da forma que tem que ser. Enquanto não chega isso, nós continuamos fazendo o apelo à população para medidas básicas, que são as medidas voltadas para a proteção individual, que é o uso de máscara, mas que se torna uma proteção coletiva à medida que você, se estiver contaminado, você não passará para outras pessoas. Então, é muito importante essa consciência coletiva que nós precisamos ter nesse momento. Essa é uma doença terrível, já matou milhões de pessoas no mundo, entretanto, ela é fácil de você evitar o contágio. Se você fizer aquelas regras básicas, seguir aquelas regras básicas que a gente tanto fala, que é manter distanciamento, que é evitar aglomeração, uso de máscara, você com certeza vai se proteger e vai proteger muita gente. Eu sempre digo que o maior exemplo disso é o Japão. O Japão tem 126 milhões de habitantes, tem menos de 1 milhão de casos, tem menos de 20 mil mortos, e aí todo mundo poderia pensar que é a vacinação que está num estágio muito alto, e não é. Não tem nem 10% da população com 2 doses. Entretanto, tem esses números baixos, porque lá no Japão o hábito de se utilizar máscara é desde sempre. As pessoas utilizam máscara com muita tranquilidade. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter, essa consciência coletiva mais apurada para a gente vencer essa guerra. E vamos vencer, não tenho dúvida nenhuma. Só a título de informação aqui para os nossos espectadores, a Paraíba registrou agora 37% dos leitos, né, destinados para a Covid ocupados, ou seja, caiu bastante. E de acordo com o levantamento que foi feito pela Fiocruz, Paraíba é o segundo estado do Brasil com menor índice de ocupação de leitos de UTI adulto. É um dado que o próprio secretário de Saúde aqui do estado, Geraldo Medeiros, me passou. Então, a gente tem dados aí consistentes. Agora, obviamente, a ação de cada indivíduo no combate à pandemia também é extremamente importante, como muito bem o senhor lembrou. Ju. Agora, governador, o Tribunal de Contas, vou falar um pouquinho da gestão da pandemia e finanças e orçamento. O Tribunal de Contas chegou a publicar que a Paraíba não havia empregado tudo o que havia recebido do governo federal na gestão da pandemia, isso na aplicação de hospitais, no combate à doença. Quanto a Paraíba investiu no combate ao coronavírus e ainda há dinheiro em caixa, recurso em caixa, para que esse trabalho continue? Se a gente pudesse fazer hoje uma prestação de contas para os paraibanos, como seria? É importante entender, primeiro, que essa informação ela depois foi devidamente esclarecida ao Tribunal de Contas, porque não tinha sido computado várias despesas por parte do Tribunal de Contas quando foi anunciado isso. A Paraíba como um todo, recebeu o ano passado, de transferência fundo a fundo, 2,7 bilhões de reais. A transferência do fundo do Ministério da Saúde para o Fundo Estadual da Saúde foi de 2,7 bilhões, dos quais 347 milhões vieram para o governo do Estado, 313 para a Prefeitura de Campina Grande, 579 para a Prefeitura de João Pessoa e 1.508 para os outros 221 municípios. Desses 347, para enfrentamento da Covid, foram transferidos 138 milhões de reais. 138 milhões. Só veio esse recurso para a Covid? Não. Pela Lei Complementar 173, nós recebemos mais 191 milhões. Ou seja, o que o Estado recebeu para enfrentar a pandemia em 2020, que foi o ano fechado, nós recebemos 329 milhões de reais. E esse dinheiro já foi totalmente gasto. Nós investimos, inclusive, acima desse valor, porque nós tivemos que chamar 5 mil profissionais, nós tivemos que abrir 2 hospitais, como o Hospital Frei Damião, a Unidade 2, e o Hospital de Clínicas em Campina Grande. Nós já investimos mais do que esses recursos vieram. Entretanto, muitas vezes, por conta de fake news, de que o Estado teria recebido 21 bilhões para enfrentamento da Covid. Isso é uma grande mentira. O Estado recebeu para enfrentamento da Covid no ano de 2020 329 milhões.
esses recursos já foram todos empregados. E em 2020, esses valores caíram. Eu não tenho aqui o relatório na mão dos valores de 2020 e 2021, mas esses valores caíram significativamente. Porque existem vários problemas. Primeiro, você abre um hospital, você cadastra os leitos junto ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde não habilita esses leitos. Porque habilitar significa transferir custeio para esses leitos. E como o Ministério não tem recursos, ele não habilita. Para você ter ideia, os leitos de UTI do Hospital Metropolitano, que já tem 3 anos de construído, foram habilitados recentemente, esse ano. Só esse ano é que começou o Estado a receber recursos. Esses valores que o Estado recebe do SUS, ele é insignificante diante do custeio que o Estado tem. Nós recebemos, eu volto a dizer, nós recebemos 347 milhões fundo a fundo para custear 33 hospitais e 4 UPAs. Você imagine que a Prefeitura de Campina Grande recebeu 313 milhões para custear a rede que ela tem, que é muito menor do que a do Estado. A de João Pessoa recebeu 579 milhões para custear a rede de João Pessoa, que é muito menor do que a do Estado. O restante é bancado com recursos do governo do Estado. Então, há uma certa, evidentemente, num momento como esse, em que as informações são utilizadas em função do interesse político de grupos, e em gerar essa situação. O Estado recebeu 21 bilhões de reais. Isso é uma grande mentira, não houve isso. O Estado recebeu 329 milhões em 2020 para usar e já usou todo o recurso para tratamento e enfrentamento da Covid. Por isso que deu a resposta que deu. Por isso que nós não tivemos colapso no sistema. Por isso que tem 1.400 leitos disponíveis para UTI. Por isso que nós temos um hospital como o Hospital de Clínicas em Campina Grande, que tem uma letalidade, uma mortalidade menor do que a do Einstein em São Paulo. E lá é 23%, a nossa aqui é 18%. São coisas desse tipo que precisam ser colocadas para toda a nossa população. Governador, exatamente os custos, os gastos com a questão das ações, né, voltadas para o enfrentamento à pandemia, eles também, né, estão ali na mira da CPI da Covid no Senado. Inicialmente, ela teria um caminho, depois abriu-se para se investigar o caminho dos recursos para os estados. A Paraíba não foi incluída, né, por apenas os estados onde havia investigação por parte da Polícia Federal. Mas existem desdobramentos vários na CPI da Covid, né? E agora, por exemplo, a questão do desvio, né, da fraude na compra de vacina, por exemplo, que está sendo investigada. Como é que o senhor está vendo essa investigação? Tem muita gente dizendo que a CPI é uma piada. Eu tenho escutado isso por aí, que ela não está cumprindo o seu papel, ou que ela é puramente política, o que de fato é política, porque vem de uma casa política, né? Mas eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor está enxergando tudo isso, qual a sua análise a respeito dessa CPI e do que ela vem mostrando até aqui. Primeiro é importante entender que o objetivo para o qual a CPI foi criada é um objetivo extremamente nobre. É estabelecer e investigar se houve realmente, por parte das autoridades competentes, o descuido com relação, principalmente, à aquisição de vacinas no seu devido tempo. Esse foi o mote principal. A partir daí, os desdobramentos que têm acontecido dentro daquela regra. CPI se sabe quando começa, mas não se sabe como termina. Porque os depoimentos, as informações que vão chegando, vão levando a novas linhas de investigação que podem levar a caminhos completamente diferentes daquilo que se imaginava no começo. Eu tenho a convicção de que a CPI é um instrumento também político. O que não pode é a CPI ser única e exclusivamente um instrumento político. Ela tem que ser um instrumento de investigação para que a verdade dos fatos apareçam. Isso é fundamental que todos os senadores que compõem a CPI tenham esse foco. Com relação à investigação dos gastos para estados e municípios, eu, da Paraíba, aqui, nós não temos a menor preocupação com relação a isso, até porque existe um portal de transparência, até porque cada centavo que é
destinado do Ministério está no portal do Ministério. Esses valores que eu acabei de dizer aqui estão lá disponíveis no portal do Ministério. Basta acessar. Algum curioso que queira se informar mais, ele entra, acessa, pega todas as informações e vai ver que bate com esses números que nós estamos colocando. Então, nós temos muita tranquilidade. Desde o início aqui da pandemia, que nós criamos uma comissão, Controladoria Geral do Estado, juntamente com a Procuradoria, com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Saúde, juntos para fazer as aquisições seguindo determinados ritos, para que a gente pudesse, logicamente, além da transparência que se faz necessária, ter a segurança nas nossas aquisições. Então, eu fico muito tranquilo com relação a essa questão da informação que for solicitada, nós estamos prontos para prestar o esclarecimento. E quanto à CPI, os novos depoimentos, o surgimento de informações, como do deputado dos irmãos Miranda, isso tudo está levando para caminhos diferentes do que se imaginou no início da CPI. Mas tem que ser apurado. Tem que ser apurada a verdade dos fatos. Estamos vendo aí uma contradição de datas ontem, pelo depoimento da representante da empresa Precisa, com relação a algumas informações que são fundamentais. Ou seja, eu tenho a certeza de que a pandemia existiu de cada um de nós, gestores, medidas e providências urgentes e necessárias. E essas medidas urgentes e necessárias impactam exatamente na possibilidade de salvar mais vidas. E é isso que a pandemia, que é isso que a CPI tem que apurar sobre essa pandemia, sobre a ação dos agentes públicos durante esse processo de pandemia. Eu espero que chegue ao final, responsabilizando quem realmente tiver que ser responsabilizado. Não tem outra forma. Eu espero que realmente termine com um relatório que apresente, identifique com provas que sejam realmente provas reais da atuação de cada funcionário, de cada gestor público, de cada segmento que possa ser ou que tenha sido negligente com o enfrentamento da pandemia. Agora, governador, como andam as negociações do consórcio Nordeste? Nessa semana, o governador do Piauí, Wellington Dias, chegou a afirmar que vai assinar um termo de compromisso, né, para aquisição de vacinas da Sputnik V. Se isso for confirmado, né, quantas doses devem vir ainda para a Paraíba e em quanto tempo isso será possível? Nós estamos na reta final desse processo. A Anvisa colocou 28 condicionantes, exigências que foram feitas tanto para o Fundo Soberano Russo, para os fabricantes, como para os estados que estão adquirindo, para que a gente pudesse atender a esses condicionantes e, assim, chegar a esse momento que agora nós estamos atingindo, que é assinar o documento onde haverá a autorização de importação dessas doses, a princípio 1% em média da população, ou um pouco mais, um pouco menos para cada estado, para que a gente possa utilizar essas vacinas, ser feito um acompanhamento da eficácia dessa vacina e a Anvisa liberar o restante das doses adquiridas. É claro que tudo isso tem uma burocracia enorme dentro desse processo, até porque esse rito de importação da vacina Sputnik, ela seguiu um rito completamente diferente do que a Anvisa tem. Ou a Anvisa faz a aprovação definitiva de uma vacina, ou faz a aprovação do uso emergencial de uma vacina. Nesse caso da Sputnik e da Covaxin até, ela fez uma autorização de importação para que, atendendo a determinados requisitos, a gente pudesse utilizar essas vacinas, apresentar os relatórios, para que ela aí sim fizesse a aprovação definitiva da vacina. Ou seja, nós estamos buscando colaborar com o Plano Nacional de Imunização. Nós sabemos que o maior problema da vacinação hoje é a falta de vacinas. Nós tivemos uma variação enorme durante todo esse ano. Em janeiro, 10 milhões de doses. E só tivemos 10 milhões de doses porque 8 milhões e 700 vieram do Butantan.
que era uma vacina que o governo federal não queria comprar. Em fevereiro, já caiu para 6 milhões. Depois subiu, ficou em março, abril, em torno de 20 milhões de doses, que é muito pouco para vacinar. Nessa semana, tivemos uma reunião com o ministro Marcelo Queiroga, e que sinalizou que agora, no mês de agosto e no mês de setembro, nós vamos ter aproximadamente 70 milhões em cada mês de vacinas, 68 em agosto e 71 milhões em setembro. Esses números nos dão uma certa esperança de que aquela meta que nós temos aqui na Paraíba para vacinar toda a população com pelo menos uma dose, toda a população acima de 18 anos agora em outubro, a gente consiga atingir se esses números se confirmarem. Mas o problema é que muitas vezes, como se tinha uma previsão de 60 milhões agora em julho, e só vamos atingir 40 milhões. Essa quebra do número de vacinas é que tem dificuldade. Mas nós sabemos que quanto mais vacinas puderem estar disponíveis para a população brasileira, melhor. Nós vamos ter aí a possibilidade de proteger cada vez mais as pessoas. Só a vacina dá essa garantia. Governador, com relação à questão da economia, as ações adotadas, por exemplo, no que diz respeito aos auxílios, né, para os mais vulneráveis, né, para aqueles que geram emprego e renda, como é que fica essa questão? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. A gente sabe que, por exemplo, o setor cultural é um setor extremamente sofrido, e aí, nesse sentido, da gestão para enfrentamento da pandemia no que diz respeito à questão econômica, né? Quais são os próximos passos? Enfrentar uma pandemia não é fácil, evidentemente. Isso exige de todo o time do governo uma ação constante, diária, em busca de alternativas para que a gente vença, em primeiro lugar, a pandemia, e essas são ações na saúde. O governo tem desenvolvido essas ações com relação à saúde, tem dado resultado. Nós sabemos também que enfrentar uma pandemia não é só com relação à saúde, até porque o Brasil tinha mais de 13 milhões de desempregados antes da pandemia. E agora já estamos com mais de 14 milhões de desempregados. Existe no Brasil hoje uma vulnerabilidade social muito alta. O Brasil entrou no mapa da fome. O Brasil voltou a estar no mapa da fome. A insegurança alimentar é muito grande. Então, nós temos que ter um olhar exatamente sobre esse aspecto. Isso é fundamental. Da mesma forma que nós temos que ter um cuidado com as pequenas empresas, os setores econômicos. Na cultura, tivemos, pela aprovação da lei Aldir Blanc no Congresso, uma injeção importante. Já injetamos no ano passado 18 milhões e vamos injetar agora 19 milhões nas diversas áreas da cultura na Paraíba. Isso é muito importante. Entretanto, as pequenas empresas e algumas que atuam no segmento, que são mais atingidos com as medidas restritivas, eu sempre cito bares, restaurantes, lanchonetes, que sempre, quando você tem um decreto, você limita horários, etc., nós temos tido uma atenção especial, mas não só sobre essas empresas. Na Paraíba, nós temos mais de 90% das empresas optantes pelo Simples Nacional. São pequenas empresas que faturam até 5 milhões por ano. E aí nós temos, para essas empresas, feito um conjunto e tomado um conjunto de medidas para beneficiar, desde postergação do pagamento de ICMS até a isenção para esse setor de bar, restaurante, durante 90 dias, nos picos maiores de pandemia, para que eles pudessem dar uma folga de pagamento. Nós, por exemplo, isentamos a conta de água para todo esse segmento durante 3 meses, para que também pudessem as pessoas aliviarem seu próprio caixa. Essa é a forma de enfrentar a pandemia. E, logicamente, com um programa forte de investimento que o Estado tem para gerar emprego e renda. Nós temos hoje em curso, só de 2020 para cá, 2 pacotes de obras que totalizam 1,3 bilhão de reais que estão sendo executados. Obras que estão sendo executadas. As obras geram emprego. As obras geram empregos diretos e indiretos. Nós sabemos disso. Então,
olhar a pandemia e enfrentar a pandemia sobre diversos pilares é fundamental. E é isso que a Paraíba tem feito. E eu fico muito tranquilo, porque mesmo durante a pandemia, a Paraíba pode até nem celebrar por respeito aos mortos que nós tivemos aqui nesse estado. Mas nós somos um estado que recebemos a nota de 5º estado com a melhor segurança pública do país, agora pela CLP. Nós somos um estado que tem CAPAG A dada pelo Tesouro Nacional, que é a capacidade de pagamento, que é a nota A dada pelo Tesouro Nacional, que somente 4 estados do Brasil têm. Nós temos o rating AA+, dada pela SP, que é a Standard Poor's Global Ratings, que é uma das maiores empresas do mundo que faz ratings dos estados, de bancos e de países. Nós temos o maior índice de ensino à distância do Brasil. Nós somos, pelo 2º ano consecutivo, o estado que mais disponibilizou serviços digitais para o cidadão. Nós somos um estado que tem 100% dos municípios com escola de tempo integral. Nós somos um estado que agora, em dezembro, vamos ter cobertura 4G em todos os municípios da Paraíba. Ou seja, são vitórias importantes que nós não celebramos em respeito a exatamente o momento que nós estamos aqui. Então, antes de divulgar essas coisas e estar fazendo estardalhaço administrativo com isso, eu estou preocupado em abrir mais leitos, eu estou preocupado em salvar vidas. Essa é uma lógica que precisa ser compreendida nesse momento. Entretanto, eu tenho uma clareza muito grande como fazer esse enfrentamento. Na área social, e para essas famílias que estão em vulnerabilidade social, nós já fizemos diversos programas. E o maior foco é na segurança alimentar. Por que na segurança alimentar? Porque é o que as pesquisas nacionais e internacionais têm mostrado a situação extremamente difícil do Brasil. Nós já fizemos a distribuição de mais de 1.300.000 cestas. Nós vamos atingir agora, no final do ano, a aquisição de 1.000 toneladas de alimento da agricultura familiar e fazendo entrega direta para a população carente. Isso é importante porque mantém a agricultura familiar viva e, ao mesmo tempo, você chega nas famílias. Nós temos programa como o Prato Cheio, que, antes da pandemia, nós atingimos 400 pessoas aqui em João Pessoa, que são as pessoas em situação de rua. Hoje, só aqui em João Pessoa, são 4.100. Campina Grande, mais 1.000. Patos, mais 1.000. Guarabira, mais 1.000. Nós temos os restaurantes populares que fornecem 100.200 refeições por dia a R$1. Mas nós precisávamos ampliar. E nós ampliamos lançando um programa chamado Tá na Mesa para 83 municípios, em que não daria tempo nós implantarmos restaurantes populares em todos os 83 municípios. Então, nós já optamos em fazer um chamamento em que nós estamos contratando com os restaurantes das cidades esse fornecimento. Então, nós estamos fornecendo por mês 522.000 refeições só nesse programa, a R$1. Isso é a demonstração clara de que é um problema grande. Basta você andar nos municípios e ver a fila enorme de pessoas que se forma antes do horário de abertura. Então, ter esse foco sobre a questão social é o que esse governo faz. Nós somos um governo de inclusão. Nós queremos incluir as pessoas na riqueza que o Estado produz. Mas, ao mesmo tempo, temos que olhar os investimentos, temos que olhar com um olhar muito claro e entender que nós somos um Estado que tem diferenças absurdas ainda, em que eu chego com fibra ótica numa casa, mas falta chegar com água. Essas diferenças nós precisamos vencer. Quando nós tivermos vencido isso, nós teremos um Estado mais justo e um país, com certeza, mais justo. É isso que nós buscamos. Então, eu tenho plena convicção de que o esforço do governo hoje é no sentido de vencer a pandemia, mas vencer a pandemia com esse olhar sobre os outros pilares. Senão, nós vamos ficar limitados exclusivamente a atender a saúde. E a saúde, graças a Deus, nós estamos cumprindo, fazendo o nosso dever de casa. Mas é preciso ter um olhar sobre a economia de uma forma geral. O Estado da Paraíba é um Estado que, por 3 meses consecutivos, vem gerando saldo positivo de emprego, segundo os dados do CAGED. Para você ter ideia,
em março, o saldo positivo de empregos gerados no Nordeste todo foram 4.800 empregos. E a Paraíba gerou, em março, 2.080 empregos desses 4.800. 45% dos empregos foram gerados aqui. E por que isso acontece? Primeiro, pelos investimentos que o governo do Estado faz. Segundo, pelo ambiente de negócio que a Paraíba hoje se encontra, em que nós estamos implantando diversas fábricas. A maior fábrica de móveis da América Latina está sendo implantada em Santa Rita. A maior fábrica de painéis solares das três Américas, tirando a América do Norte, mas a América Central, das duas Américas e a América do Sul, a gente tem sendo implantada aqui no Distrito Industrial, que é a fabricação de painéis solares. Isso tudo é este ambiente de negócio que está permitindo que a gente consiga avançar na Paraíba e gerar esse saldo de emprego. Eu fico muito feliz porque nós estamos, isso graças ao esforço muito grande de um time inteiro de governo que tem todo dia, 24 horas por dia, pensado em como a gente atuar e da melhor maneira possível. Governador, agora a gente fala um pouquinho sobre eleições 2022. Por que João Azevedo tentaria uma reeleição no estado da Paraíba? O que é que o faz acreditar nessa necessidade de uma reeleição? Eu tenho certeza que é possível produzir muito mais e fazer muito mais por esse estado. Eu tenho convicção disso. O time de governo que nós temos, ele demonstra uma capacidade muito grande. A própria pandemia limitou em alguns setores que a gente pudesse avançar. Mas quando a gente olha para trás, e eu sempre gosto de fazer essa leitura, de cada segmento, individualmente, aquilo que nós avançamos. Se você pegar a educação no estado, nós chegamos em todos os municípios com escola de ensino integral, nós somos o estado do Brasil com o maior percentual de ensino de tempo integral, maior percentual de escolas de ensino integral do Brasil, é a Paraíba. Nós somos o estado que temos o melhor índice de ensino à distância estabelecido pela Fundação Getúlio Vargas. Não somos nós que estamos dizendo isso. Pela Fundação Getúlio Vargas, que estabeleceu que a Paraíba tem o melhor índice de ensino à distância do Brasil. Se você olhar na área de desenvolvimento humano, está aí todas essas medidas sociais. Mas se você olhar na própria Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, as ações que foram implementadas do escritório social para beneficiar as pessoas que saem do sistema penitenciário, os cooperativas dentro de um presídio feminino, como nós estamos fazendo em Patos, isso é inédito, ninguém nunca viu isso. A colocação de laboratórios de informática em todos os presídios, para que se possa oferecer aos detentos a possibilidade de estudar, ter a alegria de saber que a Paraíba foi o estado do Brasil que mais aprovou detentos do Enem. Fazer com que a gente saiba que nenhuma mulher que recorreu ao Patrulha Maria da Penha, nós perdemos. Ou seja, acompanhamos todos os processos. Sabe que nós estamos avançando agora para Campina Grande, em toda a região do Cariri, com o programa Patrulha Maria da Penha. Se você olhar em qualquer outro segmento de infraestrutura, nós temos mais de 2 bilhões de obras em execução. Se você olhar na segurança, nós somos o 5º estado do Brasil em segurança. Se você olhar na área administrativa, nesses 2 anos e meio de governo, nós fizemos 6 concursos públicos e mais de 20 chamamentos. Nós demos autonomia administrativa e financeira à Polícia Civil. Ou seja, qualquer área que você quiser apresentar, houve avanços significativos durante esse período. E eu sei que muito mais pode ser feito, porque eu conheço hoje, muito mais do que eu conhecia antes, a capacidade que o Estado tem de fazer investimentos. O superávit que nós criamos é capaz de gerar muito mais emprego, de gerar muito mais prestação de serviço. Então, isso é o que me motiva, na verdade, dar continuidade a esse trabalho. Isso vai ser avaliado no próximo ano. Eu tenho plena convicção de que esse ano é o ano do foco, dos cuidados que nós temos que ter com a pandemia. Mas eu sei muito bem que o nome está posto, está colocado à disposição da população, e quem vai definir isso é a população. Eu acho que se houver uma compreensão por parte da população de que o trabalho que nós estamos fazendo
é importante para a Paraíba, não tenha dúvida nenhuma que estaremos aí na disputa. Já existem muitas peças se movimentando, cobrando, pressionando João Azevedo em torno aí da construção de uma chapa para 2022. A gente vê vários nomes, Adriano Galdino se posicionando, presidente da Assembleia. A gente tem o próprio Efraim Filho, o DEM tem sido um parceiro do governo, e não é de agora, né, também se posicionando, e outros nomes surgindo nisso, né? Eu tenho observado, eu vejo que, por enquanto, me parece estratégico, mas eu quero que o senhor também fale sobre isso. João não se posiciona nesse sentido, me parece que ainda não é o momento, mas nacionalmente a gente já enxerga alguns sinais. Recentemente o senhor esteve em Brasília, e muito se falou, se especulou que o senhor esteve lá para tentar garantir uma independência no que diz respeito à política nacional, às eleições para presidente, né? Ou seja, o Cidadania vem tentando construir uma terceira via, um nome que saia fora do eixo Bolsonaro-Lula, e aí João vai lá e se especula que João estaria aí buscando independência, ou seja, o Cidadania me deu carta branca. Isso seria para votar em Lula? Isso seria para receber o apoio de Lula, já que o senhor foi eleito com os votos do campo progressista em 2018? Eu tenho dito de forma muito clara, eu tenho deixado essa questão nacional de uma forma muito clara. Eu pertenço a um partido, Cidadania, que poderá ter ou não uma candidatura a presidente da República, a presidência da República no próximo ano. E a minha ida a Brasília, fora da agenda administrativa, que eu fui ao Ministério do Turismo, ela tratou exatamente com o presidente do partido dessas questões. E isso, logicamente, em função de posicionamentos até quando eu entrei no Partido Cidadania, que ficou muito claro, e o próprio presidente Roberto Freire colocou isso, de que o partido teria independência na Paraíba, mas eu precisava de uma conversa com ele, no sentido de deixar isso muito claro. Se o Cidadania tiver uma candidatura à presidência da República, eu estarei naturalmente apoiando essa candidatura no primeiro turno, é lógico. Se esse candidato for o segundo turno, isso demonstra primeiro que esse candidato é muito bom. Então, nós estaríamos juntos. Entretanto, se o Cidadania não tiver candidatura, eu pedi a liberação do partido aqui para que a gente pudesse fazer e traçar os próprios caminhos. Eu não estou aqui adiantando apoio, mas você citou aí o ex-presidente Lula. É possível fazer um apoio ao presidente Lula? Sem sombra de dúvida, não tem problema absolutamente nenhum para ir nessa direção. É preciso entender claramente que nós precisamos fazer uma mudança na política atual desse país. Nós não podemos continuar convivendo com o que nós estamos vivendo hoje. Essa é uma regra que precisa ser entendida. Nós temos hoje uma gestão federal que não faz gestão. Nós não temos política econômica que gera emprego, nós não temos política clara nenhuma em educação, a política de saúde é eu diria, aos trancos e barrancos para enfrentamento da pandemia, porque durante um período tão curto nós tivemos 4 ministros da saúde, e eu espero que o paraibano Marcelo Queiroga possa levar a cabo o que ele pensa da saúde, porque ele é bem intencionado e quer fazer, mas eu espero que ele tenha a autonomia necessária para fazer. É um governo federal que não tem um investimento, o programa de habitação acabou no país. Não tem programa de investimentos de grandes obras. Qual é a grande obra que o governo federal está realizando atualmente? O orçamento da União virou uma peça de fantasia. Você não consegue absolutamente recursos para implantação de obras com os ministérios. Tudo depende do orçamento que hoje está na mão do Congresso, definindo a sua aplicação. Ou seja, esse não é um modelo que interessa para o país. Esse não é um modelo que possa, de forma nenhuma, levar esse país a voltar a crescer. Por isso, o meu posicionamento no sentido de que estaremos, aí sim, construindo uma candidatura, ajudando numa candidatura posta, que possa realmente fazer com que o Brasil volte a crescer, que possa ser um país de mais inclusão, que tenha respeito pelas minorias, que possa o país ser, acima de tudo, um país mais justo. É isso que nós queremos. E com relação à chapa daqui, não é momento de se montar uma chapa para uma eleição que está há mais de
quase um ano e meio praticamente, na frente. É isso Nós que o senhor vamos tem dito aos aliados? todas as reivindicações, todas as colocações que os nossos aliados fazem de se posicionar, de apresentar seus projetos, é mais do que natural, e eu respeito todos eles, até porque são aliados, são da base, mas são de partidos diferentes e que têm sua autonomia. E é uma coisa que eu respeito muito, a autonomia de cada partido. Então, esses partidos definirão claramente seus próprios caminhos. E eu espero que estejamos todos juntos para a eleição em 22. Mas ainda sobre isso, eu queria saber o seguinte. Muito se questiona de que lado está João. E aí eu pergunto, o senhor é de direita ou de esquerda, governador? Eu toda a vida estive aonde eu estou, nunca mudei meu posicionamento, e toda a vida disso, até em 2018, quando me perguntaram, fizeram exatamente essa mesma pergunta, e como eu me considero, porque uma coisa é como você se considera e outra coisa é como as pessoas me consideram. Evidentemente que você não pode interferir no olhar das outras pessoas. Mas eu sou um cidadão de centro-esquerda. Eu não acho que os extremos tenham trazido benefícios para esse país. Extremo nenhum, nós estamos agora aí vendo o que está acontecendo. Nós temos que buscar a construção de uma gestão moderna. Muitas vezes, as posições extremadas levam à rejeição de fatos que são importantes serem discutidos para a melhoria da qualidade de vida da população e que são negadas por conceitos, muitas vezes, ideológicos. E eu não faço esse tipo não tenho essa postura. Quando se fala, muitas vezes, assim, de PPP, de parceria público-privada, tem algumas pessoas que correm, que começam a tremer, porque diz que isso é privatização. Não, não é privatização, não. Você pode fazer concessão de serviço público para poder você melhorar o serviço, mas se você não tem investimentos, não tem recursos para fazer os investimentos. Então, são esses pontos que eu acho que, primeiro, se faz necessário ter uma gestão moderna, uma gestão eficiente. Em 2019, nós lançamos um programa chamado Governo Digital. E eu fico muito feliz em saber que 2 anos já, a Paraíba é o estado do Brasil que mais oferece serviços digitais para o cidadão. E nós vamos avançar? Vamos. Já estamos aqui com a carteira de identidade digital. Todo mundo vai ter a carteira digital no próprio celular. Nós temos mais de 100 serviços disponíveis na internet para o cidadão. Porque quando eu cheguei aqui no governo, o cidadão tinha que se dirigir ao órgão para marcar o dia que ele iria no órgão. Isso é um absurdo com os mecanismos que nós temos hoje de tecnológico. Nós estamos investindo maciçamente nessa área de tecnologia. Nós estamos investindo maciçamente na área de pesquisa, porque eu acredito que a gente só se desenvolve se fizer pesquisa. Mesmo diante de um país que nega a pesquisa, nós estamos hoje investindo aqui, soltando editais de mais de 28 milhões para pesquisa. Isso é um esforço muito grande do governo. Então, eu tenho convicção, plena convicção, de que nós podemos avançar muito. Por isso eu coloco meu nome à disposição, por isso que eu estou dizendo que é possível avançar no estado da Paraíba, e eu apenas não compactuo de forma nenhuma com posições extremadas sem uma visão de mundo moderno que precisa ter. O senhor acha que a gente está vivendo um momento de ameaça à democracia? Eu, sinceramente, acho que não. As instituições no Brasil são muito consolidadas. Essa demonstração nós temos cada dia. Não será o posicionamento de um gestor, ou de um ministro, ou do próprio presidente, que vai colocar a nossa democracia em risco. É claro que precisamos fortalecer todas as instituições. Entretanto, eu não vejo esse risco. Se nós tivéssemos esse risco, nós não estaríamos hoje com a CPI funcionando do jeito que está funcionando. O senhor concorda com o voto impresso, por exemplo, essa discussão aí? Absolutamente não. Absolutamente não. Durante todos esses anos em que nós tivemos a votação através de urna eletrônica, não teve um único processo que constatasse que houve fraude. Um único processo. Primeiro porque a urna eletrônica não é conectada à internet.
Ou seja, para que se fizesse uma fraude no processo eleitoral, era preciso que se criasse um envolvimento de milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro para fraudar as eleições. E isso, se tivesse ocorrido, é claro que já teria aparecido. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso. O processo é um processo claro, é legítimo, é seguro, e nós temos que defender isso pela rapidez. Quando você termina a votação às 5 horas da tarde, você tira lá o relatório, todo mundo recebe o relatório, a imprensa recebe o relatório do que aconteceu na urna. Se alguém quiser auditar a urna, é possível, qualquer partido. O próprio PSDB, após as eleições de 2014, fez uma auditoria enorme. E hoje, há poucos dias atrás, o próprio ex-candidato Aécio Neves disse que não houve constatação absolutamente nenhuma de nenhuma fraude. Ou seja, isso é a criação de um ambiente para justificar uma possível derrota. Infelizmente, essa é a leitura que eu faço com relação ao voto impresso. Primeiro, imaginar que nós teríamos condições de estabelecer sistemas, aquisição de equipamentos, de impressoras, para conectar milhões de urnas eletrônicas num processo que vai acontecer no próximo ano, parece brincadeira. Pois é, governador, para a gente finalizar, uma pergunta trazendo 2 nomes, Luciano Cartacho e Ricardo Coutinho. Nenhum dos dois compareceu à grande reunião que teve aí a participação de vários nomes da oposição. Como é que o senhor vê a possibilidade de Luciano Cartacho lançar o nome dele, Ricardo Coutinho assinado, a possibilidade de diálogo com essas duas figuras da política paraibana? Provavelmente não. Eu acho muito difícil esse tipo de diálogo. Eu concordo que é o direito legítimo de cada um tentar se viabilizar dentro da política. Eu não discuto isso. Entretanto, acho que o caminho não será esse. Estou dizendo aqui a posição de hoje. Não vejo isso como possibilidade real para se discutir no próximo ano. A gente encerra, nós já passamos aí de meia hora, numa entrevista bacana, aprofundada, trazendo aí temas relevantes para o nosso estado, né, Rê? Exatamente. A gente quer agradecer seu tempo, sua disponibilidade, sua atenção e esse bate-papo que, com certeza, diz muita coisa e é extremamente importante no momento que a gente vive. Muito obrigada, governador. Eu que agradeço a você, Rejane, a Juliana, por esses minutos agradáveis de conversa. Eu sempre digo que eu tento tratar a entrevista muito mais como uma conversa do que como entrevista, porque é através da conversa que talvez as pessoas nos conheçam mais, as pessoas tenham ideia do que é que nós pensamos e, através de espaços como esse, a gente pode mostrar à população o que essa Paraíba tem para se orgulhar. É muita coisa. É muita coisa. Eu sempre acho que, em todos os momentos que a gente tem com a possibilidade de divulgar o nosso Estado, de divulgar as ações importantes e reconhecer que tem falhas e que tem muitas coisas para avançar ainda, se faz extremamente importante. Então, eu que agradeço o espaço aí, o prazer de ter conversado com vocês duas. Um abraço e boa sorte aí.